A falta de manutenção das vias urbanas é sempre motivo de muita dor de cabeça para os motoristas e representa ainda um risco para os pedestres. No Distrito Federal, um buraco na rua causou um prejuízo de quase R$ 6.000 a uma motorista. Confira na reportagem de Carolina Chaves. Essa oficina mecânica em Brasília funciona há 18 anos e é muito comum receber e até socorrer clientes que tiveram prejuízos no carro por causa de buracos na via. Segundo o dono da oficina, Jubilino Pereira, em muitos casos é preciso rebocar o carro e os clientes ficam revoltados. Muitos bravos porque paga IPVA. E Brasília tem esse negócio das pessoas roubam a tampa de bueiro e quando começa a chover eles não vê o buraco, cai dentro. Tem aqueles buracos que fala, aqueles tampa de panela, aquele buraco redondo, quando as pessoas não percebem, quando pensar que não já caiu dentro, corta o pneu. Então isso é uma rotina, tá? Isso é rotina em Brasília. Jubilino diz que o prejuízo é grande, isso quando dá para recuperar a roda amassada, mas quando não tem jeito é preciso trocar o jogo de rodas e ainda alinhar e balancear o veículo. Essa roda de liga leve em alumínio, por exemplo, vai ter que ser desmanchada para então ser reutilizada. Geralmente, como é roda liga leve, ela geralmente amassa, né? Antes de quebrar, elas amassam. Aí gasta em torno de R$ 1.000, de acordo com a roda, até R$ 2.000. Isso em termos de roda. Agora, se quando vai para suspensão, que estoura a balança, quebra essas coisas, e põe com o carro, tem conserto de chegar até R$ 3.000 para fazer. Não é só bueiro aberto que pode provocar estragos no veículo. Foi um desnivelado como esse que causou prejuízo a uma motorista aqui em Brasília. Em 2021, ela teve que trocar as rodas do carro e fazer o alinhamento, um gasto de mais de R$ 6.000. A condutora procurou a Justiça, que condenou a Nova Cap, empresa responsável pela manutenção das vias no Distrito Federal, a pagar indenização. No recurso, a Nova Cap ainda argumentou que não houve relação entre o buraco e o problema no carro da condutora. Mas os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entenderam que a alegação da motorista foi provada por imagens do bueiro e o estado de conservação dos pneus atingidos. A indenização só não foi maior porque, apesar do acidente ter comprometido a segurança da motorista, não aconteceu nada mais grave. Diferentemente dessa mulher de 56 anos que caiu em um bueiro enquanto caminhava em uma rua de Vicente Pires, região administrativa do DF. Ela quebrou uma perna e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu em junho deste ano e o caso é analisado pelo TJDFT. A administração regional de Vicente Pires lamentou o ocorrido e disse que bocas de lobo foram instaladas para evitar alagamentos e que está fazendo o levantamento em conjunto com outros órgãos do DF para que casos como esse não aconteçam novamente. E para falar mais sobre esse assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com a presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniela Libório. Doutora Daniela, muito obrigada pela participação aqui na TV e na Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite. Doutora Daniela, um dos exemplos da reportagem que acabamos de assistir mostra uma mulher caindo no bueiro aqui no Distrito Federal. Algumas testemunhas disseram que tem trechos na região que não tem calçada. Esse é um problema muito comum em todo o Brasil. O direito urbanístico abarca essa questão? Sim, abarca. Nós precisamos separar esta situação em particular em duas. Primeiro é a função social da calçada, não é? Então, é um equipamento público de mobilidade. A gente no Brasil não está acostumado a olhar para a calçada como um equipamento público de mobilidade, porque ao lado de veículos motorizados existem os pedestres. E a calçada ela não é só para transportar entre edifícios e ruas. E isso é de competência municipal, com fiscalização, a decidir em cada município. Então, é responsabilidade do município e direito urbanístico. Outra coisa é a tampa do bueiro, que aí é da concessionária ou da empresa, que deve zelar e fazer com que haja a segurança suficiente para todos que passam por ali. No caso do veículo que foi danificado por causa de um bueiro ou um desnível, né, mostrado na reportagem, se além da avaria ao carro, o incidente também causar um dano à integridade física do condutor, a responsabilidade do órgão aumenta, né, doutora? Aumenta, e eu acho que aumenta de forma proporcional não só ao dano material e físico, como também ao impacto que aquilo causa na vida da pessoa que sofreu o dano.
Então, por exemplo, tem os danos materiais do próprio veículo, essa é uma coisa constatada objetivamente. Aí pode ter a pessoa ter ficado machucada, lesionada, ou até algo mais grave, então essa é uma outra parcela de indenização, e tem o impacto que isso vai trazer na vida da pessoa, ou seja, se o veículo era de trabalho e ela não consegue ter o retorno porque o veículo ficou avariado, se ela acaba tendo uma incapacidade temporária ou permanente em função daquele dano, então realmente pode ser desdobrado em uma série de consequências e responsabilidades. Agora, doutora Daniela, a questão da reunião das provas, né? Fotos, vídeos, são fatores, né? As provas são fatores cruciais na busca pelos direitos quando envolve o Estado? Com certeza, porque a responsabilidade do Estado, na regra geral, ela é objetiva. Há que se provar um nexo de causalidade entre fato, dano e a pessoa que está envolvida. Então, as provas, elas são muito necessárias para justamente mostrar essa relação. Então, por exemplo, como é que estava o carro antes? Ele não estava avariado. Ele ficou avariado em função daquele local e, portanto, a responsabilidade é daquele agente. Ou a mesma coisa com relação à calçada. O tombo, a queda daquela pessoa foi à frente a uma calçada que está cheia de obstáculos ou que muitas vezes não há nenhuma condição de passar por ali. Então, para que haja a responsabilização objetiva direta, é fundamental que hajam provas muito claras a esse respeito. Agora, a pessoa que foi prejudicada, né, o motorista, o pedestre, o que ela deve fazer para requerer os direitos, né? Qual é o processo, o caminho para buscar essa reparação? Nós orientamos, em geral, que se comece pela via administrativa. Então, tanto quanto rápido puder acontecer, já organizar essa documentação da materialidade dessas provas, não é? Tanto quanto possível com datas, com constatações, não só o depoimento das pessoas, porque tem ali alguma relação de subjetividade, mas principalmente constatações, não é? E, diante disso tudo, fazer as provas e solicitar administrativamente. Se, dentro do processo administrativo do órgão público, não estiver ali regulamentado, não estiver cumprindo, em geral, prazo de 5 dias para a primeira resposta, 10 dias, às vezes 15, se ele não tiver essa celeridade, diante da constatação da morosidade da administração pública, aí acho interessante e importante que se vá às vias judiciais competentes, e aí, então, como é uma atuação local, para o judiciário estadual ou então o distrital, para poder ter as suas compensações, podendo derivar, muitas vezes, em mais de uma demanda judicial. É isso, doutora Daniela. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV e na Rádio Justiça. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição. Um abraço a todos.